Para começarmos o nosso culto, vamos fazer a chamada da adoração, que se encontra no livro de Isaías 6, 1, 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam em cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Com este mesmo espírito de adoração, cantemos o hino número 11, seção Quimbundo, que se encontra nas páginas dos nossos hinários 406. Recitemos, irmão, um credo apostólico, seguido da oração com a pessoa indicada. Oração de perdão. Creio em Deus Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos corpos e na vida eterna. Amém. De agradecer ao Pai Santo pela manhã, agradecer a Jesus pelo amor que tem nos concedido. Jesus, diante da Tua presença, queremos reconhecer na condição de pecador. Reconhecer que desde já, Pai Santo, por palavras, obras e pensamentos nós cometemos, quer por Ti, ó Senhor, contra o próximo e contra nós mesmos. Jesus, venha, abra as portas do céu e venha, ó Pai Santo, trazer o perdão para os nossos pecados. Queremos, ó Deus, nesse momento, recomendar este culto em Tuas mãos. Sabemos, ó Pai Santo, sem o Teu Espírito Santo, este culto será vão. Pai Santo, nós queremos que desça sobre este culto, desça sobre esta casa, desça sobre este povo e comece a moldar os corações, Senhor. E permita, ó Deus, que a pessoa que estiver a dirigir, ó Senhor, a equipa litúrgica, a pregadora, a liturgia, Senhor, seja ela revestida pelo Teu Espírito Santo, que a Tua virtude seja reconhecida nesta manhã.
Nós queremos, ó Jesus, convidar, ó Deus, os teus anjos que possam se acampar aos quatro cantos desta igreja e permitindo ao Senhor que cada homem que se levantar contra este culto, contra este trabalho, ó Jesus, não seja permitido a entrada. Pai Santo, venha, abençoa as pessoas que desde já aqui não estão a caminho. Permita, ó Deus, que seus passos sejam apressados para que aqui sejam e possamos alimentar do mesmo pão. E aqueles que desde já, ó Senhor, através desta televisão, Pai, possam assistir este culto. Senhor, vá e expande esta mensagem, expande esse evangelho e toque os corações dos seus servos. Vem ser conosco e conosco permaneça no nome santo de Jesus. Esta é a nossa oração, no reconhecimento daquele que morreu na cruz e que antes de partir ensinou-nos a oração dizendo: Pai nosso, Pai nosso, estás no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Agora sim, podemos então fazer a leitura responsiva, que se encontra nas páginas do nosso dinário Povo Cantai, 573. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não magnificará o Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ação de graça. Louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. É o que está sentado sobre o trono e ao poder sejam dadas ação de graça e honra e glória e poder para todo sempre. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Todos juntos. Todos juntos. Como era no princípio, agora
Momento é pastoral. Antes, prezados irmãos, de passarmos precisamente para o momento pastoral, eu gostaria de pedir a cada um dos irmãos aqui presentes que nos prostrássemos neste momento a Deus em oração, suplicando a Ele perdão por tudo que nós tenhamos feito e que não tenha agradado a Deus como Senhor. Gostaria de saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Ngambi menekena mudijina diangana. É para nós, mais uma vez, prezados irmãos, prezadas irmãs, motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Temos dito sempre que muitos e muitos gostariam de ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo. Mas a verdade é que assim não aconteceu. Uns porque lhes foi retirado o fôlego de vida, outros porque estão enfermos, sequer se conseguem colocar em pé, mas a nós Deus deu a graça maravilhosa de mais uma vez podermos louvar, de mais uma vez podermos engrandecer seu santo nome. Se o irmão verdadeiramente reconhece que só Deus para permitir que o irmão viesse aqui hoje, então dê aquela saudação especial ao teu irmão, dizendo que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que esta é uma das partes mais bonitas do nosso culto, onde verdadeiramente conseguimos nos soltar, conseguimos olhar para o nosso irmão. Muito obrigada, irmãos, muito obrigada, irmãos e irmãs. Nós vamos pedir aos padrinhos que pela primeira vez venham à Igreja Central, no sentido de se colocarem em pé e serem saudados pelo coro, e aqueles irmãos que também estejam visitando a Igreja Central e que não tenham passado então pelo gabinete, que também se coloquem em pé para receberem a saudação da igreja. Podeis sentar, irmãos, muito obrigada. O momento agora é de serviço ministerial, batismo. Passarei então a chamar as crianças a serem batizadas. Kenny Dizeno José Ferreira, pais e padrinhos. Eliane Kênia Monteiro Valente. Deus onipotente e sempiterno, nós te rogamos que por tua infinita bondade te dignes olhar para estas crianças e permitas que pela direção do teu Espírito Santo elas possam permanecer firmes na fé, alegres na esperança e arraigadas no amor, vencendo os males deste mundo de uma maneira tal que alcancem triunfantemente a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Já que trouxestes desejosos estas crianças para o ato do batismo cristão, e é assim consagrada a Deus e à sua Igreja, é vosso dever em tempo oportuno ensiná-la a respeito do significado e propósito deste santo sacramento, ensinar-lhe os princípios da nossa fé e a natureza da vida cristã, ensinar-lhe as Sagradas Escrituras e incutir nelas a reverência e a assistência regular aos cultos, e aguardar obedientemente a santa vontade de Deus e os seus mandamentos durante a sua vida. Quando a criança manifestar o desejo de unir-se à Igreja e dando provas de fé viva em Jesus Cristo, é de vosso dever trazê-la perante a congregação para que assuma os votos de membro da Igreja. Solenemente assumis vós estas obrigações? Ok. A palavra do Senhor diz o seguinte:
E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Batismo de adultos: Emília José Gaspar da Silva, Silvânia Domingos Garcia, Conceição Alves da Cunha, Lucrécia José Gaspar, Sônia Figueiredo João Sicumba. Oremos. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por teres trazido diante do altar estes jovens que vão ser batizados hoje, a fim de se unirem à tua igreja. Queremos entregar estes irmãos e irmãs nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoá-los, a eles e aos pais e aos padrinhos, e que possam continuar a crescer na tua graça, na tua sabedoria e no teu santo evangelho. Fique com a igreja que faz este trabalho de evangelismo e de expansão da tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Onipotente e sempiterno Deus, doador de toda boa e perfeita dádiva, aceita, ó Deus, os nossos agradecimentos por estas pessoas, nossas irmãs que foram batizadas agora, que entregaste-lhes o teu amor e que o Senhor possa cuidar delas. Permite, ó Senhor, que de hoje em diante estas nossas irmãs possam crescer em graça, sabedoria, no teu poder e no teu favor e do seu próximo. Queremos, ó Deus, que elas possam de facto serem membros dignos e úteis desta tua igreja. Para a honra e glória do teu santo nome te pedimos estes favores. Amém. Membros a serem recebidos à prova. Todos que
vieram para serem recebidos membros da prova estão aqui. Não falta ninguém. Os candidatos inicialmente inscritos. Prezados irmãos e irmãs, a Igreja é de Deus e será conservada até a consumação dos séculos. Vós viestes desejosos para serdes recebidos como membros da Igreja Metodista Unida em Angola. É vosso dever, em tempo oportuno, manifestarem este vosso desejo diante desta congregação. Eu vou vos fazer umas perguntas muito simples que acredito que vocês poderão responder sem receios. Confessam ter o desejo de fugir à ira vindoura, de serem salvos dos vossos pecados por Jesus Cristo, nosso Senhor, tornando-vos fiéis servos do reino de Deus, buscando sempre a comunhão do seu povo para auxiliar o crescimento da sua Igreja em graça e santidade diante de Deus e do vosso próximo? Prometeis renunciar a todo pecado, a resistir ao diabo e a todas as suas obras, e não vos deixareis dominar pelas tendências pecaminosas da sua própria natureza, nem pela vaidade, pela glória e pela cobiça do mundo? Sereis fiel à Igreja. Vão sustentar a Igreja com as vossas orações, com as vossas contribuições e com a vossa presença permanente ao culto, dando as vossas ofertas e serviço onde quer que fordes chamados? Às vezes, responder sim com a graça de Deus é fácil, mas na hora da verdade, quando o guia de classe ou a pastora Beatriz vos convocar para seja qual for o trabalho, vocês nem sequer estarão preparados para atender, porque já foram batizados, já foram recebidos como membros e não vão querer saber de mais nada. Esperamos que não seja este o vosso caso. Sabem dizer o Pai Nosso? Falem para a congregação ouvir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Venham para a congregação, por favor. Como podeis ver, são todos jovens que vão precisar do nosso auxílio e da nossa orientação. E nós recomendamos ao vosso amor e cuidado estes irmãos e irmãs que hoje reconhecemos e recebemos como membros à prova da Igreja Metodista Unida em Angola. E recebemos-los de braços abertos. E a congregação dirá o seguinte: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Agora sim, vamos chamar o grupo Lungas e Lungas para fazer a apresentação do seu trabalho discográfico. Hakuna
Mokosi yawe yako kaninayo, Mokosi yako kaninayo. Ofereça a Deus sacrifícios de louvores e paga ao Altíssimo os teus votos. Recebemos as nossas ofertas enquanto louvam os coros do Grupo B de Mulheres e as Estrelas. Música
Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Amém. Fonte divina de caridade, de piedade, de nosso Senhor. Somos tão poucos e desunidos, ao seu remidos da paz e amor. Daqui sejamos no mundo estranho, um só rebanho, és o pastor. Nossos motivos tu bem conheces, bem nossas preces, ó meu Senhor. A Deus supremo novo dia, Deus excelso no saber, a Deus glorioso Salvador, a Deus de todos o Senhor, que sua glória e devoção a voz do nosso coração, autoridade do Senhor, os atos façam ecoar. De todo venha a voz, de nosso Senhor. Louvai a Deus, de todo seu Agora sim, o momento é para a leitura bíblica, a base do sermão, seguido do canto coral do coro central. Gostaria então de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Refresca-se, pois
nessa chama. Gostaria ainda de convidar os irmãos para uma segunda leitura, que encontraremos na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Oremos ao Senhor. Pai, é chegado o momento em que falaremos a respeito da Tua palavra. O Senhor, desde o princípio do culto, tem falado aos nossos corações, por intermédio dos louvores, por intermédio da vida dos Teus filhos que aqui estão, por intermédio, Jesus de Israel, da Tua palavra, nós acreditamos que o Senhor ainda há de falar para nós. Então, entrego-me nas Tuas mãos e peço a Ti que, como um instrumento, Pai, usa-me, neutralize o meu eu, neutralize a minha vontade própria, e permita, Jesus de Israel, que eu fale a Teu respeito. Que esta palavra, meu Pai da graça, sirva de alimento aos meus irmãos e principalmente para mim. Entrego tudo nas Tuas mãos e Te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita com o propósito de corrigir desordens que haviam surgido na igreja de Corinto e para estabelecer aos cristãos fiéis um modelo de conduta cristã. Paulo escreveu esta epístola porque, enquanto estava em Éfeso, ouviu falar das desordens cometidas na igreja de Corinto e estas desordens, como temos dito sempre, acreditamos não serem desordens que são vividas na nossa igreja. Na igreja de Corinto, haviam divisões entre irmãos, os irmãos cometiam imoralidades entre si, disputas entre os crentes, coisas que nós não temos na nossa igreja, desordens durante a ceia do Senhor e desordens também durante o culto. Tinha pessoas que iam ao culto e que aqui, felizmente, pela graça de Deus, não acontece, ficavam no culto e a intenção era tratar de seu negócio, falar dos panos que vendem ou que já têm, falar das joias que trouxeram, falar dos sapatos, a nova remessa que receberam. Então, felizmente, pela graça de Deus, nós não vivemos esses problemas, não vivemos esse tipo de desordens. Naquela igreja, na igreja a quem Paulo escreve, havia muitas divisões. Irmãos não falavam com irmãos e sentavam no mesmo banco. Irmãos não olhavam para os irmãos e estavam ali juntos. Os irmãos queriam mostrar em todos os momentos que eram melhor do que os outros. Humildade não era um facto naquela igreja. E, pela graça de Deus, a nossa é diferente. Com relação, prezados irmãos, prezadas irmãs, à questão de conteúdo, perceberemos que do capítulo 1 ao capítulo 8,
Paulo fala-nos sobre a correção de desordens morais e sociais que estavam ou que existiam no seio da igreja. No capítulo 9, ele vai falar a respeito da autoridade apostólica. Já do 10 ao 14, ele fala da ordem na igreja. Paulo, no capítulo 15, fala a respeito da ressurreição. E no 16 encontraremos então a conclusão deste livro maravilhoso. Paulo denuncia as divisões existentes entre o povo ou entre a igreja de Corinto, o espírito de partidarismo quase, prezados irmãos, destruiu o amor entre os cristãos naquela época. Se prestarmos atenção, e gostaria que os irmãos refletissem comigo com relação a isso, aos nossos filhos, nas suas brincadeiras, perceberemos que sempre que eles estiverem brincando, quando pequeninos, a tendência é sempre de imitarem um adulto da família. Se for menina, ela tem tendência a imitar a mãe, colocando, se tiver uma boneca, a boneca nas costas, se tiver qualquer outro brinquedo, a tendência das meninas é sempre terem um boneco, uma boneca é de dar banho, de vestir, pintar e tanto mais. Agora, se for homem, a tendência é de brincar com o carro, imitar o pai a conduzir, imitar o pai sentado à mesa, imitar o pai fazendo qualquer outra coisa. Isso quando, de fato, os exemplos são bons. Mas quando não há um bom exemplo no lar, os filhos também são aqueles que imitam os maus exemplos. Eles olham nas brincadeiras, e se o pai é aquele que constantemente está espancando a mãe, na brincadeira ele também gosta de lutar. Olha, eu sou o papá, dá um borno no outro que está do lado, eu sou a mamãe, e a mamãe é aquela que apanha, ou então muitas das vezes até a mamãe que bate o papá. A tendência é sempre de imitarem os pais, ou então o adulto da família que é influente. A Bíblia nos aconselha, Paulo nos aconselha a sermos imitadores dele, como ele é de Cristo Jesus. A sermos imitadores dele, como ele é de Cristo Jesus. Sedes imitadores de Deus. Sedes, prezados irmãos, imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus. E aqui começa a nossa mensagem. Gostaria que o irmão olhasse para o teu irmão do lado e, sem medo, sem receio, pudesse dizer ao irmão: antes reflita comigo naquilo que o irmão tem feito ou naquilo que nós temos feito, na vida que temos levado tanto dentro da igreja como fora da igreja. E olhe ao teu irmão e diga: imite a mim como eu tenho imitado a Paulo e a Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, eu vi umas poucas pessoas falando. Eu acredito, minha irmã e meu irmão, que de fato, se não falamos, é porque temos dificuldades e não temos vivido conforme os ensinamentos de Cristo Jesus. Se temos dificuldades, é porque não temos vivido conforme os ensinamentos de Paulo e os ensinamentos de Cristo. Aí sim, é difícil para nós dizer: imite a mim como eu tenho imitado a Paulo e a Cristo Jesus. Imitadores, prezados irmãos, daqueles cuja fé e paciência se herdam nas promessas. Paulo, o apóstolo, vivia consciente daquilo que fazia. Paulo sabia que o referencial que ele tinha para a sua vida não era outro senão Cristo Jesus. E ele tinha de viver conforme os ensinamentos de Cristo Jesus. Coisa complicada, prezados irmãos, para nós, pois nos nossos dias parece que as coisas mudaram, parece que as coisas se complicaram mais, parece que é muito, mas muito complicado vivermos conforme os ensinamentos de Cristo. A Bíblia nos aconselha a não imitarmos o mal. Não imiteis o mal, mas imitai o bem. Quão complicado, prezados irmãos, é nós imitarmos o bem. É muito mais fácil
nós dizermos, o fulano me fez o mal, então eu também vou devolvê-lo conforme o que ele me fez. Paulo apresenta-se como um dos imitadores de Cristo, especialmente nos sofrimentos e nas provações, prezados irmãos, porque passou. Tornou-se um de nós, isto é, Cristo Jesus, para que nos tornássemos igual a Ele. Cristo veio, se fez homem, passou pelas mesmas necessidades, as mesmas dificuldades que cada um de nós podia enfrentar, e Ele diz que é possível que eu, o irmão, que nós possamos de fato ser igual a Ele, desde que lutemos no sentido de nos aproximarmos constantemente a este Deus maravilhoso. Cristo foi obediente, Ele obedeceu a Deus. Paulo foi obediente, obedeceu a Deus, prezados irmãos, e entregou a sua vida a Deus. Cristo esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se e fez-se pobre para que hoje, juntos, pudéssemos dizer que, de fato, somos herdeiros e filhos de Cristo Jesus. Para Paulo, a vida cristã é também a imitação de Cristo Jesus. Ao imitar Paulo, o fiel cristão estará também a imitar o próprio Cristo, o exemplo perfeito de renúncia, de salvação e de unidade. Meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Sedes, prezados irmãos, dizia Paulo, meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. O cristão verdadeiro, como Paulo, era aconselhado a não permitir que dele viesse o escândalo. Era aconselhado a não permitir que, de fato, do lado dele pudesse advir o escândalo. Quantos de nós, prezados irmãos, prezadas irmãs, não escandalizamos o nosso próximo? Será que nós somos, de fato, o referencial de vida para o meu irmão, para o meu pai, para o meu filho, para o meu chefe ou para qualquer outra pessoa que comigo estuda, trabalha, prezado irmão? Será que eu, o irmão, somos o referencial de vida? Somos o modelo a seguir? Meu irmão, diga, eu sou o modelo, de fato, de cristão que a Bíblia pede. Eu não vivo, eu como cristão, não prostituo. Eu como cristão, não roubo. Eu como cristão, não fornico. Eu como cristão, prezado irmão, não vivo na poligamia. É verdade, pela graça de Deus, os papás que estão aqui não têm duas mulheres, não têm namoradas. Os irmãos que aqui, as irmãs que aqui estão, não são poliandras, não têm o marido dentro de casa e o amiguinho lá fora. Pela graça de Deus, a nossa igreja é diferente daquela igreja do passado. No serviço, meu irmão e minha irmã, somos aconselhados a ser o exemplo de pontualidade. E agora, como temos muitos congestionamentos, há quem acorda às 9 e quando chega no trabalho, chefe, está mal as estradas? Estão mal as estradas. No serviço, na escola, como cristãos, somos chamados a ser o exemplo de pontualidade. Em casa, prezado irmão, prezada irmã, somos chamados a ser um exemplo de pai, de mãe, de filhos ideais, filhos que de fato têm aprendido a respeito de Cristo Jesus. Em casa, sou chamada a ser a esposa ideal, aquela que de fato honra o marido, aquela que é submissa ao marido, aquela que vive em conformidade com os ensinamentos bíblicos. Nós, como cristãos, prezados irmãos, somos o referencial, porque nós não mentimos. Nós não mentimos. Eu podia dizer não devíamos mentir, mas a verdade é que nós nos intitulamos cristãos e nós somos o referencial. Então, eu não minto. O irmão não mente. Nós não mentimos.
Paulo, prezados irmãos, desenvolveu um ensino correto. Nós ensinamos o que é correto aos irmãos. Os irmãos aprendem o que é correto e cumprem de fato com esses ensinamentos. Sou um cristão, irmã e irmã, não importa o lugar onde estiver. O irmão é um cristão, não importando o lugar onde estiver. É verdade? Não é verdade? Ou só somos cristãos na igreja? Isso é para a igreja de Corinto, não tem nada a ver conosco. Precisamos, meus irmãos, de fato ter como referencial pessoas que vivam em conformidade com os ensinamentos de Cristo Jesus. E hoje, nos nossos dias, parece muito difícil nós olharmos para o nosso irmão, para a nossa irmã e dizermos: eu gostaria de ser como aquela irmã. Pois, em alguma coisa, a irmã declaradamente, ou o irmão, ou até a pastora declaradamente, mostra não viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo Jesus. Precisamos de cristãos que vivam uma vida segundo os ensinos de Cristo Jesus, não maldizentes. Precisamos de líderes que não se contentem com a miséria dos seus liderandos, mas lutem no sentido de dar aos seus liderandos condições aceitáveis de vida, prezado irmão. Se o irmão está bem, se o irmão é líder, está bem, então lute também para que aqueles que estão do teu lado vivam bem. Estes são os ensinamentos de Cristo Jesus, para que amanhã não nos deem quedas na rua, para que amanhã não nos batam, para que amanhã, prezados irmãos, não venham a nos maltratar, porque nós maltratamos. Quantos de nós, nos nossos locais de trabalho, não ignoramos aqueles que com humildade nos vão procurar? Mas quando é alguém que aparentemente está bem vestido, nós achamos sim, esse aqui é que merece a atenção devida. Somos chamados, irmãos e irmãs, a não desdenhar de ninguém. O irmão, a irmã é chamada a ser o modelo de vida. A irmã, o irmão, nós, prezados irmãos, somos chamados a ser exemplo. Só assim poderemos impactar aqueles que lá fora estão e que não conhecem a Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Vivamos uma vida em conformidade aos ensinamentos de Cristo. Sejamos cristãos dentro dos portões e também fora dos portões. Sejamos cristãos, prezados irmãos, dentro da igreja e também fora da igreja. Não importa o lugar onde o meu irmão, a minha irmã estiver, somos todos chamados a viver uma vida digna diante do Senhor. Irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. Somos hoje todos advertidos a sermos referenciais de vida. Que as pessoas lá fora olharem para nós, possam ter-nos como modelo. Dizer que, de fato, aquele não precisa de carregar uma Bíblia para que seja taxado ou chamado de cristão, pois ele possui as marcas de um verdadeiro cristão. Que Deus, o nosso Deus maravilhoso, nos possa abençoar. Amém. Se o teu olho te escandaliza, joga-o fora e sirva verdadeiramente ao Senhor. Vamos então terminar o nosso culto com o hino número 149, que se encontra em português, que se encontra nos nossos hinários Povo Cantai, nas páginas 147. Que
que a bênção do Deus Pai, aquele que nos criou, e a comunhão de seu Filho, aquele que nos salvou, e o Espírito Santo, aquele que nos santificou, seja conosco desde agora e para todo sempre. Amém. Vai deixar.